chamou seus discípulos para entrar num barco, para ir até o outro lado do Mar da Galileia, porque ali naquele lugar, na terra dos Gadarenos, aqui está dos Gerasenos, né? Que é o mesmo povo, a mesma terra, havia um homem que estava miseravelmente endemoniado, a tal ponto que ele não conseguia mais conviver em sociedade. Ele morava no cemitério, ele era um cara todo ensanguentado, porque ele ficava se cortando e se ferindo com pedras, né? O povo tinha medo dele, alguns pegavam ele e prendiam com correntes, mas ele era tão forte que ele arrebentava as correntes, e ele causava pânico naquele lugar. Ele estava totalmente lunático, totalmente desequilibrado, e isto pela ação de demônios na vida dele. Mas Jesus, ele queria libertar aquele homem. Ele disse para os discípulos: entrem no barco. E já no barco, quando eles estão atravessando o Mar da Galileia, vem uma grande tempestade, uma grande oposição. E é interessante que Jesus, quando repreende aquele vento, ele, de certa maneira, usa a mesma palavra que ele usa para a expulsão de demônios, né? Repreendendo o forte vento. A palavra vento, ela também tem o significado, o original dela, no hebraico, é ruá. E no grego é pneuma, né? Então ele repreendeu aquele grande vento, mas ele repreendeu. No versículo 37 do capítulo 4 diz assim: levantou-se um forte vento, forte pneuma, e as ondas se lançavam sobre o barco. E nós devemos ver os detalhes aqui, né? As ondas se lançavam contra o barco, numa ação concreta direcionada. E Jesus, ele se levanta e ele repreende o vento e fala ao mar. Então são duas ações. Uma ação é de repreensão e a outra ação é de conversa. Por que será? Ele repreende os ventos e fala para o mar: acalme-te. São dois tratamentos diferentes, né? Quando a Bia conversa com a Fernanda, ela fala com a Fernanda. Mas quando entra um bandido que quer atacar a família, ela repreende. Estão entendendo a diferença? Jesus repreende o vento e fala com o mar, que ele é Senhor dos céus e da terra. E todo aquele ataque era porque havia alguém para ser liberto. Eu não quero que os irmãos se surpreendam com o fato de que nós temos o propósito do nosso coração de sermos efetivos na evangelização de crianças e adolescentes aqui. E não se surpreendam de ataques, de pessoas que se levantam contra, dos lugares mais inesperados você vê ações e reações irracionais para tirar a energia, tirar a alegria, tirar o ímpeto, tirar a vontade. Essa semana, né, que é uma semana importante para nós, que nós estávamos vendo os lápis de cor, a Bia comprando pipoca, nós estávamos atrás de figuras para ser pintada, a estratégia de colocar 5 mesas para contar a história do Jonas, né, fazer tipo um Cicerone mostrando cada aspecto da viagem, o Israel montando uma baleia lá com os dentão, né, para tirar foto com as crianças. E nessa semana aconteceu um acidente terrível, né? Essa semana, alguém pode dizer, não tem nada a ver, tá?
Mas, surpreendentemente, nessa semana, uma panela de pressão cheia de vidros dentro, porque a fabriqueta do Israel, né? Ela explodiu. E quando ela explodiu, foi pino para um lado, a gente ficou horas procurando a tampa, que não achávamos a tampa da panela, e de todos os lados, nas paredes, tinha doce de leite fervendo com caco de vidro. Sabe o que é isso? Isso é uma bomba. Uma bomba. É como se estivesse na guerra. E o Israel, ele tinha saído para ver as Olimpíadas na TV. Quando ele escutou o barulho de um monte de caco de vidros, né, batendo contra a parede, e pensou, explodiu lá. Daí nós fomos verificar, a válvula estava intacta, né, porque a válvula é a proteção da panela de pressão, a válvula, né, que estoura e tira a pressão, para que não haja explosão. Estava lá, assim, nem se movimentou a válvula. E poderia ter sido uma catástrofe. Os irmãos já se imaginaram num espaço assim, explodir bem no meio uma panela de pressão e voar caco de vidro para tudo quanto é lado? Com doce fervendo? Oi? Só livramento. O tamanho do estrago? Eu fiquei muito impactado com isso, né? E podemos dizer uma coincidência, mas podemos pensar também em outras coisas. Que clima nós teríamos para qualquer atividade diante de uma situação complicada como essa, né? Pessoas que não se imaginavam se levantando, furiosas, situações acontecendo de todos os lados, porque há uma disposição no coração e uma vontade ardente de atravessar o mar e resgatar uma pessoa. Jesus, ele passou por isso. Só que ele dá o exemplo porque ele lá no barco, ele dormia enquanto os discípulos estavam lá desesperados e as ondas batendo contra o barco estava se enchendo, ia afundar. Eles eram pescadores experientes, acostumados com o mar da Galileia, lago de Genezaré, e eles sabiam que ali seria o caos. E Jesus se levanta calmamente, que ele estava dormindo na polpa, com um travesseiro, e ele repreende o vento e fala ao mar, e ele chega para os discípulos e diz para eles assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Porque eles estavam apavorados. Na verdade, o que Jesus está ensinando aqui é que basicamente o que ele está dizendo, o que vocês esperavam, né? Quando você tem uma missão, e essa missão é de Deus, o que você mais pode esperar? A não ser ataques de todos os lados. E nós devemos, então, diante dos ataques, fazer o quê? Primeiro, aprender a repreender o vento e falar ao mar. Aprender com Jesus.